2h30. 2h31. Deixando aí o pessoal entrar para dar as boas-vindas, né? Para mais esse programa One Live de entrevistas, todas as segundas-feiras, trazendo aí personalidades, profissionais que possam estar trazendo alguma informação, alguma forma da gente se comunicar melhor, né? Eu tô falando em comunicação hoje porque o nosso entrevistado, ele tem um jeito diferente de se comunicar, ele tem um jeito diferente de se apresentar, e eu acho que é isso que faz a diferença dos profissionais, né? De uns profissionais para outros. No meio de tanto caos que a gente, né, já veio vivendo aí durante esse isolamento social, o meu convidado, ele nunca deixou de responder uma mensagem, sempre se mostrou muito compassivo, né, daquilo que a gente pode estar trazendo para as pessoas. Hoje nós estaremos entrevistando o Beto Saad. Para quem não conhece, mas eu acho que muita gente aí deve conhecer, ele é jornalista, né? É apresentador, é um grande comunicador e um grande empresário que traz aí o programa Olé SA e Encontro de Craques da Band Esporte e da Band News toda semana aí com grandes informações pra gente. Eu vou estar convidando o Beto para estar participando aqui da live com a gente, dando as boas-vindas a todos vocês, e enviando aí o aviãozinho para os seus amigos para participarem aqui junto com a gente de mais um On Live. Vamos ver, Beto. Tudo bom? Tudo bom? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde. Prazerzaço estar com você para fazer essa live. Estou muito feliz de poder compartilhar a tela com você. Você que é uma jornalista extremamente representativa, tem uma biografia com muita riqueza escrita na televisão e na comunicação desse país. E eu me sinto absolutamente honrado e feliz em poder ficar essa horinha contigo aí para a gente fazer, como a gente diz no futebol, uma grande resenha. É isso aí, Beto. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, né? Porque, assim, da sua história, você tem inúmeros projetos maravilhosos que você já percorreu aí, já fez. Eu até convido o pessoal para estarem entrando no Instagram do Beto, também em todas as suas páginas, né, sociais, para estarem acompanhando o seu trabalho. Eu acho que mais do que nunca a gente falar de comunicação é importantíssimo, né? Então, existem várias formas da gente estar se comunicando, e o que a gente traz hoje aqui no OnLive é uma pergunta bem interessante, Beto, que é como manter, né, esse network, essas relações interpessoais que a gente tem que ter no momento em que a gente não pode estar saindo socialmente, fazendo a parte social, né? Como é que a gente deve se comunicar nessa hora? Na verdade, a minha história ela começa muito cedo, né? E eu comecei aos 10 anos de idade, na verdade, numa necessidade familiar. Eu acabei imaginando que como é que eu poderia gerar oportunidades para a minha vida, não é? Dentro de um... meu pai sofreu uma queda muito grande, e aí eu me vi obrigado a trabalhar. E eu tinha 10 anos de idade e fui buscar na facilidade, digamos assim, de engraxar sapatos, não é uma forma de eu não reunia recursos nenhum para poder fazer trabalhos, não é? 10 anos, enfim. E aí, através disso, eu fui atrás, não é? E fui buscar os meus sonhos, Annalise, fui buscar os meus sonhos, e através dessa primeira experiência, eu descobri, através de um barbeiro, que tinha uma barbearia num posto de gasolina, ali no Planalto Paulista, onde eu morava, e ele me deu a oportunidade, eu fui lá e falei, olha, eu preciso trabalhar. Aconteceu um problema com meu pai, e eu preciso trabalhar para ganhar um dinheirinho para ajudar nas minhas despesas e também na minha família. Imediatamente ele abriu as portas e falou, tem uma caixa de sapato aqui,
de engraxar sapatos. Então, você já engraxou sapatos? Eu falei, nunca engraxei sapatos. Ele sentou comigo e me ensinou a engraxar sapato. Tinha lá uma graxa, tinha lá a escova, tinha o pano, enfim. E ele ficou lá comigo, perdeu algumas horas, não havia clientes, e ele perdeu algumas horas me ensinando a fazer a graxa, como a gente falava. Aí eu tinha um posto de gasolina, eu comecei a chamar os frentistas e as pessoas que lavavam o carro, olha, eu vou engraxar o sapato. E naquela época, né, você é menina ainda, mas eu tenho 60 anos, então eu fui lá e cobrava 50 mil cruzeiros, que era uma nota que tinha a Princesa Isabel estampada numa nota roxa, não é? Ali. E aí começou o meu networking, porque as pessoas começaram a me chamar de Zé da Graxa, e eu peguei, naquela época, ainda tinha o finalzinho do bonde. Eu fui até a Praça da Sé, que o barbeiro falou, olha, alguém pode te levar até a Praça da Sé, aqui em São Paulo? Falei, para quê? Ele falou, porque ali tem os mais antigos, e eles engraxam sapatos das pessoas, e você pode aprender a entender um pouco mais da profissão, já que, se você quiser expandir, se você quiser ficar aqui, faz exatamente o que eu te ensinei, que vai sair de bom grado, mas se você quiser aprender, você vai conseguir. Eu fui para lá e passei alguns dias aprendendo, e até eu fiz test drive, digamos assim, nos sapatos dos clientes. Naquela época, as pessoas se enfeitavam, eles iam ao centro da cidade de São Paulo com ternos, as pessoas andavam muito bem vestidas, muito bem compostas, não é? Na formação, não é? Do seu design, vamos dizer assim, do seu look, né? Do shape das pessoas. Então as pessoas tinham o hábito de engraxar os sapatos. E eu fiquei lá, aprendi e voltei para a minha barbearia, e a partir dali eu vi a necessidade de se criar relacionamento para se abrir portas. E aí é bem o que eu coloquei no Instagram, não é? Eu comecei a descobrir com pouca idade qual era o amigo que eu queria, qual seria o profissional que eu gostaria de ser, qual seria o cidadão, quais os valores e princípios de pessoas que eu quisesse que me acompanhassem. E a partir daí as coisas foram andando e as relações fizeram parte da minha vida até hoje, abrindo portas, não são só relações profissionais, até porque o mundo corporativo, Analice, ele pode transformar relações que passam com o passar do tempo, não é? Com o passar do tempo, elas passam a depender de cargos e objetivos. Você se torna amigo. Quantas pessoas que você conheceu na sua vida corporativa que hoje você mantém relações pessoais? Então, aconteceu isso, e isso foi o caminho de tudo, e as coisas foram caminhando. E aí eu fui atrás do meu sonho, eu fazia vozes, eu era imitador. E aí eu tinha facilidade de fazer vozes, eu era um bom piadista, como bom vendedor, né? Eu sou Saad, né? Você é Nicolau, então está no DNA, né, da gente, dos nossos ancestrais mercantilistas, criar condições da gente se transformar em pessoas engraçadas, em pessoas que se aprofundam naquilo que faz, e sempre preservando os princípios e os valores da família, do trabalho e dos amigos. E foi assim que a coisa aconteceu, e a partir daí eu fui buscar os meus sonhos no jornalismo e no humor em rádio. Na Jovem Pan, em 1979, num programa que chamava Show de Rádio, eu fui lá, e foi lá que o Estevão San Girardi também abriu as portas para mim, sem me conhecer. E ali a minha vida começou e eu comecei a engajar no esporte e no futebol. E falando nisso, até tem uma pergunta aqui do Jamil, que é lá de Manaus. Ele pergunta para você qual foi a sua primeira experiência na área jornalística, e foi na rádio, né? Foi na rádio, exatamente. Foi no Show de Rádio, que era um programa que tinha na final dos anos 70, não é? Na Jovem Pan, Estevão Burru San Girardi, que formou grandes humoristas. Tatá, Escova, Serginho Leite, finado Serginho Leite, enfim, muitos humoristas, imitadores, não é?
eles se formaram lá no show de rádio. Só para você ter uma ideia, naquela época, o show de rádio ele tinha mais audiência que o futebol. Porque as pessoas esperavam o show de rádio, que era um programa que cada time tinha um personagem. Então o Corinthians era um macumbeiro, o São Paulo era já um bacanão, o Santos era o pessoal das docas e o Palmeiras da colônia Fabril, né, eram os italianos. E a partir daí, o San Girardi, dentro da genialidade dele, ele transformou esse programa num case de sucesso, uma coisa extraordinária, mais de 1 milhão de ouvintes. Naquela época, não é? Tempo de Fausto Silva como repórter, Cândido Garcia, Osmar Santos, enfim, gênios, não é? O Cândido já não está mais conosco, o Osmar teve esse problema, mas continua conosco, e o Faustão, há 38 anos, a gente está junto aí, então é uma escola de grandes jornalistas que eu tive o privilégio de conviver. Roberto, e nesse tempo, né, desde essa época da rádio até hoje, o que você acha que mudou na forma das pessoas se comunicarem? Lógico que hoje a gente tem a internet, está tudo muito mais, né, se a gente for ver quando, né, nos primórdios aí, a dificuldade que se tinha e que hoje muita gente reclama, né, de tipo, hoje eu não faço nada, tem tudo na mão. O que mudou na forma de se comunicar, né? Porque tem muita gente que acha que um WhatsApp não é tão importante do que você estar presencialmente com uma pessoa. Conta pra gente, assim, o que você viu e que você pode estar falando para quem está acompanhando essa entrevista, das formas de comunicação que mudaram. Você é uma jornalista experiente. Você tem eu já disse, você tem uma história e tem uma biografia. O que mudou, na verdade, é que hoje a tecnologia, apesar das grandes facilidades que ela nos proporciona do ponto de vista das buscas da informação, ela também tornou mais fácil esta procura, e esta procura, ela acaba criando facilidades em que as pessoas não se aprofundam muito, não é, no saber e no conhecimento. Então, eu fiz pós em filosofia, para poder entender um pouco a minha posição dentro desse mundo, porque eu não conseguia me encontrar, eu sou ansioso para burro, Annalise. Então, eu vivia em conflitos para poder, o que eu vou fazer, o que eu quero fazer, o que eu posso fazer. Então, como eu sempre fui pragmático, sonhador e tal, eu busquei no conhecimento aprimorar desde a graxa, como eu disse, eu fui para a Praça da Sé para aprender a engraxar sapatos com aquelas pessoas... melhor, né? Exatamente, para eu poder... Exatamente. Eu não entro em campo apenas para jogar, eu entro em campo para vencer. Se eu não vencer, é consequência do jogo. Então, o que falta, eu acho que mudou muito, são questões absolutamente de profundidade dessas pessoas em buscarem conhecimento, em buscar se aprimorar, em ler muito, no saber. O saber é algo que faz muita falta. Então hoje, por exemplo, há discussões, eu faço palestras, enfim, e há discussões que a gente discute. Por exemplo, hoje os jovens, não é, são muito tecnológicos, são absolutamente geniais, quer dizer, eles têm uma capacidade de armazenar informação e de criar, não é, dentro da tecnologia, situações maravilhosas, mas por outro lado, eles se esquecem que os pensadores já previam tudo isso, né? Então Sócrates, Platão, enfim, grandes Kant, enfim, grandes pensadores, eles pensavam em tudo isso. Então eles estavam naquela época já imaginando como seria o mundo e buscando através do conhecimento criar condições para que as pessoas pudessem viver um mundo melhor. E a falta da tecnologia exigia demais da gente a busca pelo conhecimento. Então eu queria ser o melhor jornalista do mundo, eu queria me aprimorar nas minhas funções, eu fazia 45 vozes, só para você ter uma ideia, e eu me aprimorava em tudo que eu fazia. Então eu acho que a grande diferença, eu vou te dar para resumir para os nossos craques aqui que estão nos vendo. No meu tempo de repórter de campo,
a gente ia assistir um treino de futebol e a gente ficava à beira do campo assistindo o treinamento de futebol. E os técnicos tinham lá as táticas de jogo. Um treinador fazia alguma mudança tática, enfim, e a gente acompanhava e nós discutíamos, olha, o Muricy Ramalho mudou, o Josvaldo Brandão, enfim, mudou esse time, os treinadores, olha, o jogador A está jogando na outra posição, ou seja, então a gente ficava absolutamente consumido em analisar as táticas de jogo para poder passar para o nosso ouvinte, se fosse no rádio ou na televisão, quais eram as mudanças táticas que aconteciam. Hoje, nada contra, hein? Não estou fazendo julgamento de valor, mas hoje, os jornalistas, hoje, esses meninos, eles esperam a coletiva de imprensa, não é? Eles ficam ali na área reservada para a imprensa e eles ficam esperando a coletiva e alguém falar do que mudou. Ou seja, não se aprofunda para olhar, para ganhar conhecimento e criar condições de escrever, criar condições de falar, ou seja, se expressar, seja do ponto de vista da escrita ou da palavra, entendeu? O que aconteceu? E isso acontece de maneira comum. E o que acontece hoje? Até por conta da mídia hoje, a falta de investimentos, principalmente na mídia impressa, há uma troca, por exemplo, às vezes de cabeças tão brilhantes daquelas pessoas mais experientes como nós, por jovens que acabam colocando ali algumas coisas que realmente não tem um conteúdo mais profundo. Uhum. Então eu sinto que a mudança é essa, ou seja, as pessoas não são capazes de buscar. E aqueles que fazem busca, e a gente tem aí novos jornalistas que se destacam, são exatamente aqueles que estudam, aqueles que vão atrás, aqueles que buscam conhecimento. Não fica naquela linha da mediocridade. Eu acho que isso é que mudou um pouco. A gente vê aí a linguagem, né, vários tipos de linguagens que são usados, que a gente vê que no outro dia já não tem mais tanto ênfase, né? Então a internet ela meio que vai saturando um pouco e também acabando, eu acho que com os profissionais de fato que amam a profissão, amam, né, o que fazem. Mas Beto, conta pra gente agora um pouco, né, do programa do Olé S.A., porque a gente tem muitos assuntos aqui para estar conversando e o tempo não é tão grande. Não, vou contar. Né? Eu vou contar. Então, assim, aí eu fui minha vida de humorista, no show de rádio, depois fui repórter de campo, aí eu fui para a Jovem Pan em 1986, com o Tutinha, que é de uma genialidade extraordinária, e criamos lá o Djalma Jorge, que foi um personagem de humor, que foi um case de sucesso, o Tutinha genial como e aí era uma turma de humor do Djalma, era a equipe do Djalma Jorge, que foi um grande barato. Nesse caminho, eu acabei, a vida foi me oferecendo situações, eu fui empurrado na piscina sem saber nadar, e eu tinha que me debater para não morrer afogado. E aí, eu conheci, nessa época, uma pessoa da área de entretenimento, Chico Recarey, que foi o rei da noite por muito tempo no Rio de Janeiro, Scala Rio. Eu conheci um sócio dele aqui em São Paulo, Hugo Carletti, e ele me chamou para ser RP de uma boate, uma discoteca em Santana, na Zona Norte. E eu falei, nossa, RP de uma boate em Santana? E eu aceitei, porque eu precisava de dinheiro e ele pagava muito bem. Bom, resultado, eu fiquei lá algum tempo, depois eu me transformei em gerente, e de gerente eu fiquei dono do negócio. Então, eu fiquei lá em 4 anos eu já estava com o negócio, já virei sócio dos meus patrões, não é?
E aí eu entrei nessa área de entretenimento com jornalismo, fazia humor na Jovem Pan, era repórter de campo, só para você ter uma ideia, eu dormia em colchonete na discoteca, porque eu não conseguia ir para casa, eu tinha que fazer programa de manhã na Rádio Esportiva, na Rádio Gazeta, depois eu tinha que ir para a Jovem Pan, tinha que ir para a discoteca, ia fazer o programa da tarde e à noite voltava para a discoteca para trabalhar. E foi uma época muito legal, Analice, porque nesse período eu descobri a minha capacidade de empreendedor. Eu descobri a minha capacidade de ser empreendedor. E aí, nesse momento, eu acabei largando, depois de alguns anos eu fui obrigado a largar o rádio esportivo, eu trabalhava com Osmar Santos e fui obrigado a largar porque eu não conseguia mais conciliar. Uhum. E fui, vou chegar no programa, e fui, entrei na área de entretenimento. E junto com os meus patrões, que é agora meus sócios, nós trouxemos para o Brasil, no final dos anos 90, nos anos 90, a Lamlight, que era uma discoteca na rua Franchuber, aqui em São Paulo. E aí eu entrei nesse segmento de entretenimento, comecei a trabalhar, a ver obra, como é que se construía, me aprofundei nessa questão e entrei no ramo de entretenimento e lá segui, depois das discotecas vieram os bingos e depois dos bingos eu me aprofundei também nesse segmento e eu fui para a área empresarial. Uma mudança de carreira completamente. Total. Aí eu fui, durante um tempo, a gente ficou muito grande nos bingos e tal, e eu realmente não estava feliz, eu já estava muito feliz, porque Deus foi muito generoso comigo, do ponto de vista das oportunidades. E aí eu mudei de ramo, eu conheci uma pessoa nesse caminho, e ele disse para mim, Flávio Padovan, que era a época gerente de marketing da Ford, e ele disse para mim, gostei de você. Eu fui num salão do automóvel com o Reginaldo Leme, gostei de você. E aí eu fui lá. Cheguei lá, falei, que você faz promoção? Falei, eu faço. Fazia nada, era mentira. Falei, faço. Eu preciso fazer uma feira em Londrina. E eu queria que você fizesse eu vou te mandar um orçamento para você fazer. Eu vi o orçamento, falei, olha, falei com a minha mulher, falei, olha, eu acho que dá para a gente fazer essa feira aí. E nós fizemos essa feira, ele nos deu essa oportunidade, e a partir dessa feira, a gente criou a BPS Promoções, que é a minha agência, a gente acabou criando a BPS Promoções, e dali para cá, a gente desenvolveu uma linha de marketing promocional e eventos. E aí fui adiante. Bom, a gente começou a crescer, graças a Deus, e eu desenvolvi uma estratégia de fazer camarote corporativo e estádio de futebol. Nós somos a maior empresa de camarote, fizemos no São Paulo, depois o Corinthians, depois o Palmeiras, e fizemos... E dentro do camarote, eu tive a ideia de fazer um programa de televisão dentro do camarote, porque era multi-empresarial, e as pessoas iam assistir o jogo, tinha um serviço de bordo extraordinário. Eu falei, nossa, dá para fazer um estúdio aqui de televisão e fazer programas daqui. E eu fui procurar, à época, o Sport TV, e o Sport TV montou um estúdio lá, até o Thiago Leifert, ele era repórter do Sport TV. E o Thiago fazia lá as entradas, não é, dos intervalos e o fim de jogo, as entradas eram de lá. E a partir daí eu me inspirei e fui fazer um programa, a gente ficou grande e tal, e eu me inspirei e criei junto com o Flávio Padovan, só que aí ele era vice-presidente já da Volkswagen, e nós fizemos o Encontro de Craques, foi um programa que eu fiz na antiga concessionária da Com, ali na Faria Lima. O Encontro de Craques tem até hoje, né? O Encontro de Craques tem até hoje, é num novo formato. Naquela época a gente fazia na concessionária, eu transformei a concessionária num estúdio e num lounge. E aí a gente fez durante 6 anos, depois a gente parou, foi muito legal fazer lá dentro de uma concessionária e tal. E aí, agora, nessa pandemia,
o Paulo Saad, meu primo da Band, me chamou para a gente fazer 2 programas. O Olé S.A., que é o primeiro programa de televisão onde a gente fala de esporte e negócios. Eu acho que é muito importante falar de negócio, porque o futebol vai passar por uma grande transformação nessa crise. O esporte vai ter redução de investimentos, redução da Rede Globo nas transmissões, ou seja, os patrocínios também prejudicados e as verbas de renda também não existem porque não tem público. Então, eu acho que a gente criar um programa para falar dos grandes cases nacionais e internacionais vai ajudar muito na composição de um novo trabalho que deve ser apresentado. Isso é às terças-feiras, das 9h30 até às 10h30, a gente tem 1 hora de programa no Band News e no Band Esportes. Na Band Esportes como na Band News. Na Band News. E às quintas-feiras, o Encontro de Craques voltou, quer dizer, o Olé estava gostoso. Aí o Denis Gavazzi, que é o diretor do canal, falou, vamos fazer o Encontro de Craques, mas só com gente bacana, top. Falei, vamos fazer o Encontro de Craques. E aí nós estamos fazendo uma resenha com muita história, gente amiga que lá vai para contar história. Enfim, eu levei agora presidente de clube, o Muricy com o Neto. Agora na quinta-feira próxima, só para você ter uma ideia, eu vou levar o Tafarel, que foi o goleiro titular da Copa de 94, o Gilmar Rinaldi, que era o goleiro reserva, e o Zete, os 3 goleiros de 94, para a gente contar histórias da Copa do Mundo, resenha. Então, aí voltei e eu estou muito feliz, porque eu estou fazendo 2 coisas que eu amo fazer, faço com muito gosto, entendeu? E a gente acaba levando uma informação importante para o público. Eu queria agora que você falasse um pouquinho para a gente do Alma Prêmio, tá? Porque eu acho que, assim, não só, né, vocês fazem, um conglomerado de empresários, né, grandes empresários que a gente tem, que vocês têm aí, e que eu acho que é bom dividir isso com o telespectador, né, com as pessoas que nos acompanham, porque a vida da gente é feita de sonhos. E a gente, como o Luiz, né, que está sentado aqui na minha frente, a gente tem que sonhar grande, porque dá o mesmo trabalho entre você sonhar pequeno e sonhar grande. A sua história de vida, tanto quanto a minha, eu acho que mostra que a gente tem que entrar de cabeça sempre nos sonhos da gente, né, e correr atrás, fazer acontecer. Eu acho que as pessoas em casa também estão passando por esse momento agora de quererem, o que eu faço da minha vida, o que eu vou fazer, o que eu não vou. Eu acho que o Alma Premium pode contar um pouquinho, né? Vocês como empresa podem contar um pouco o que significa e o que vocês trazem para as pessoas. Olha, assim como tudo na minha vida, as coisas nascem nas minhas inspirações. Eu fico inspirado em algumas criações, algumas dão certo, outras dão meio certo, outras não dão certo, mas a grande maioria dá certo. Por quê? Porque eu faço com muito carinho, com muito amor. O Alma Premium, ele nasceu... Alma, né? Eu faço com alma. O Alma Premium nasceu... nós temos um grupo de amigos, não é? Uns 30, 40 amigos, vou contar essa história porque é engraçadíssimo. Eu sou fumador de charuto, sou cachaceiro, enfim, então, e gosto de comer bem. E nós temos um grupo de 20, 30 amigos, enfim, e aí, fumando charuto e tal, e um dia, na casa de um grande amigo, né, Neto Camargo, a gente falou, vamos fazer uns encontros com mais frequência e chamando amigos que a gente esquece. Eu sou um grande polarizador de pessoas. Eu jamais esqueci de todos aqueles que me deram oportunidade, inclusive os que estão no céu, os que moram no céu. Os que moram no céu também, eu sempre rezo a eles e agradeço as oportunidades que eles me deram, porque se não fossem eles, eu não sei nem se eu daria a eles a oportunidade que eles me deram. Então eu sou muito agradecido de verdade. E aí, falei, vamos fazer. Bom, vamos reunir numa charutaria. Eu falei, não, uma charutaria é muito comum. E aí, começamos a chamar as pessoas, então vamos fazer um grupinho e tal. Os 30 viraram 100 pessoas. Viraram 100, chamando um amigo, outro chamando o outro e tal.
E aí eu falei, não, vamos fazer num lugar inusitado. Eu procurei o Paulinho Bach, ali da Artefato, ali da Avenida Brasil, aqui em São Paulo. Ele tem uma loja de móveis, não é? E ele tem um rooftop que é muito bacana. E estava decorado pelo João Armentano, o arquiteto João Armentano, que também é do Alma Premium. E aí eu disse para ele, Paulinho, falei com o Pedro Torres, que é sócio do Paulo, falei, Pedro, vamos fazer um evento aqui para a minha turma de charuto? Ele falou, charuto, Beto? Eu falei, porque aqui é tudo aberto, e a gente faz um evento, são 100 pessoas, eu vou pedir para trazer um amigo, vão ter 200 pessoas, aqui cabe com tranquilidade. Eu vou trazer um chefe de cozinha e vou trazer cachaçinha que os meninos gostam. Aí ele falou, pô, vai ser engraçado. Eu falei, vai ser muito engraçado. Eu falei, inclusive, o público vai te interessar, porque é um público de alto nível e com grande poder de consumo. Muito bem, fomos para lá e eu comecei a pesquisar. E aquela escola, a Le Cordon Bleu, aliás, o Julinho Casares está aqui também, estou vendo que ele está aqui, nosso futuro presidente de São Paulo Futebol Clube. E aí, nós chamamos amigos, não é? E vamos para lá. Eu chamei aquela escola Le Cordon Bleu, fiz lá um orçamento e trouxe o que os meninos gostam. Single malt, gin, vinho, enfim, juntamos tudo. Aí deu um valor por pessoa. Pô, mas é tudo isso? Falei, tudo isso, custa isso. Bom, eu não discuti. Eu catei o telefone, liguei para o presidente da Land Rover, né, o Frederico, falei, presidente, eu vou fazer um evento assim, 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 para um público extremamente qualificado, e eu queria que você me ajudasse no patrocínio. Você põe os carros e a gente cria um movimento. Ele falou, quanto custa? Eu falei, se eu vender 10 cotas, você paga 11 mil reais. Se eu não vender nenhuma, você paga 110 mil reais. Ele falou, não posso. Aí foi assim, eu liguei para o presidente da BMW, liguei para a Cirela, fui ligando. Menino, eu consegui o dinheiro, e aí eu fiz o evento, só que os 200 se transformaram em 500. Foram 508 pessoas lá no rooftop. Você imagina a fumaceira que estava na Avenida Brasil, o cheiro de charuto, mas foi uma grande celebração, foi uma festa incrível, começou às 6 da tarde, acabou por volta de 2, 3 horas da manhã. O PIB brasileiro se encontrou lá, as pessoas se encontraram, e a partir dali nasceu o Alma Premium. A gente vendeu carro, a gente vendeu móveis projeto da Artefato, vendemos imóveis, e as empresas começaram a utilizar o nosso networking para poder chegar nas pessoas, e houve um consumo. A partir daí, eu transformei, junto com o Luiz Altix, que está comigo, o Alma Premium numa fonte de networking realmente. Ou seja, eu extraí todo o meu conhecimento, as minhas relações, junto com aqueles meus 30 amigos, e a gente transformou o Alma Premium, que hoje, com 2 anos de vida, o Alma Premium se tornou uma plataforma de networking, de conhecimento e de negócios. Hoje somamos 803 sócios, 513 empresas, 12 consulados, porque nós temos escala internacional, e nós estamos hoje em São Paulo, em São José do Rio Preto, no Rio de Janeiro, em Campinas, em Minas Gerais, no Recife, em Lisboa, em Portugal, e em Miami, nos Estados Unidos. Então a gente se transformou numa grande fonte de relacionamento, uma plataforma muito interessante, onde o saber, a arte e os negócios estão absolutamente conectados. Temos 29 patrocinadores multissetoriais, e eu estou muito feliz porque é mais uma coisa que a gente criou e que hoje ganha ressonância nacional e internacional. E nessa pandemia, o Alma Premium ele entrou em seis linhas solidárias. Nós já atendemos com alimentos mais de 5 mil famílias que nós arrecadamos
alimentos para as famílias. Quando começou a pandemia, acredite, as delegacias de polícia aqui estavam despreparadas e nós conseguimos algumas toneladas de álcool gel, máscaras de proteção para todas as delegacias de São Paulo, para que eles pudessem iniciar o trabalho, não prejudicar o trabalho com a população, e a gente entrou nessa linha. Eu fiz 72 lives, porque eu achei que as lives, elas iriam ajudar as pessoas a criar uma maior assertividade nas suas tomadas de decisão. Já que ainda, passados aí 4 meses, a minha única certeza, Analice, é que eu estou cheio de dúvida ainda sobre o que fazer. Então, o Alma Premium acabou criando essa linha. Então, esse é o Alma Premium, eu estou muito feliz com essa plataforma, virou um produto da nossa agência, e eu tenho um time de pessoas extraordinárias, a Márcio, Fará, a Léo, o Luiz, enfim, pessoas que estão dedicando muito para transformar o Alma Premium numa coisa ainda maior, porque depois dessas campanhas solidárias, isso nos fortaleceu demais e a gente sentiu a nossa força. É muito legal. Acho que isso já vem até dos nossos antepassados, né? Sem dúvida, sem dúvida. Para construir algo melhor. Exatamente, e a população precisa disso. De exemplos, né, como o seu, como o Alma Premium, para estar mostrando que a gente não deve desistir. E é uma coisa que, assim, até gostaria de enfatizar que você mostra que a gente pode ser tudo aquilo que a gente quiser. Basta a gente correr atrás. Até tem um comentário aí da minha mãe, de engraxate para o mundo inteiro, maravilhoso. E é isso. Uma coisa que ela me ensinou é sempre nunca desistir. Muito obrigado para a dona Maria do Carmo aí pelo carinho, viu? Muito obrigado. Uma história linda. Tá toda a família aí online, já vi o sogrão escreveu de futebol, eu entendo tudo. Eu acho que assim, aprofundar mais o assunto de futebol, como você falou, que agora vai ser tudo remanejado, né? Valores repensados, eu acho que não só valores financeiros, mas também valores éticos, né? Que eu acho que é o que a gente faz, e na história da gente não é só o que a gente fez durante a vida, mas o que a gente vai deixar, né? Beto, qual assim, para a gente encerrar esse papo gostoso, essa conversa muito boa, o que você gostaria de deixar para as pessoas? Eu acho que mais para frente a gente também pode voltar a fazer outra live, porque eu vi que o pessoal aqui está participando bastante. O que você poderia deixar de mensagem nesse momento? Olha, eu fui dirigente de futebol em um pedaço da minha vida. Fui 7 anos vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, como vice-presidente de marketing. E eu também tive o privilégio de trazer ao Brasil o projeto Red Bull de futebol. Fomos nós que trouxemos. Hoje virou Bragantino, Red Bull, eu já não estou mais participando. Já trouxemos o projeto, implantamos o projeto no Brasil e hoje está virando um case de sucesso já sob outra gestão. Mas nós fizemos a gestão durante 7 anos do Red Bull. E como dirigente de futebol, eu tive o privilégio de colocar dentro de campo algumas pessoas que me ajudaram a compor a minha gestão como vice-presidente. Eu peguei 20 pessoas, eu não sei fazer nada sozinho, Analice. E aí eu juntei 20 amigos do mercado corporativo de comunicação e nós fizemos. Nós trouxemos os rádios comunicadores, isso em 2007, faz 13 anos, nos árbitros de futebol. Então todo mundo já estava com a tecnologia naquela época. Com os rádios da Motorola, a gente colocou nos árbitros e foi a primeira vez que uma empresa chancelou a camisa do árbitro com patrocínio. Foi uma troca. Depois eu instituí o name right dentro do Campeonato Paulista, junto com o presidente, à época, Marco Polo e o Reinaldo Carneiro, que hoje é o presidente da federação, Reinaldo Carneiro Bastos, fazendo um grande trabalho. E eu consegui criar, até respondendo para sua mãe,
eu consegui criar, junto com pessoas, nada sozinho. Eu não consigo trabalhar sozinho. Eu preciso de pessoas que me ajudem a compor o conjunto da obra. Então, dividir para multiplicar? Sim. E é um detalhe interessante. Como legado, eu não sou ninguém para deixar legado, odeio essa história, vamos deixar um legado. Não. Eu quero dizer às pessoas exatamente o que você acaba de manifestar. A gente ir atrás dos nossos sonhos, a gente não desistir, a gente extrair o melhor de nós, a gente buscar dentro do amparo, não é, do nosso saber, buscar o saber, buscar conhecer, buscar se aprofundar, ter emoção no que faz, entendeu? Emoção e despejar fé, que é uma coisa que as pessoas estão perdendo muito, eu sou muito religioso, enfim, despejar a fé e não perder a esperança, mesmo nessa época de pandemia. Por quê? Porque o mundo vai mudar e as pessoas vão mudar, a gente está mais empobrecido, mas a gente não pode perder a esperança. Então, e eu quero dar um recado para os jovens aí, para o teu público mais jovem. Eu queria dizer a vocês, não é? Que respeitem um pouco a experiência das pessoas, que ouçam mais, que compartilhem todo esse conhecimento de tecnologia com aqueles que sabem, sem dúvida alguma, através das experiências, dos desafios, viver. A gente consegue sobreviver, não é, nesse tempo todo, e a gente tem um pouco de experiência, a gente tem um pouco de bosta, a gente sabe o que falar. Então, esse compartilhamento é fundamental. Eu acho que as pessoas precisam ouvir, eu acho que a gente precisa extrair o melhor de nós nesse momento, porque se a gente não extrair, a gente não vai conseguir sobreviver. E nós temos que tirar de nós as nossas próprias vacinas. Está em nós tirar as nossas próprias vacinas. Por quê? Porque a gente precisa seguir adiante. A gente precisa seguir em frente e a gente precisa viver. E na hora de votar, eu detesto falar de política, na hora de votar, observem bem quem está do nosso lado, quem está fazendo um bom trabalho, quem merece o seu voto, valorize o seu voto, porque é na rua e na urna que a gente vai mudar esse país. É isso aí. Verdade. Obrigada, Beto, obrigada mesmo. Eu queria não só agradecer a você, como você fala, a gente não faz nada sozinhos, né? A Ana Márcia, coordenadora do Alma Premium, tá? Por ter recebido a gente aí de coração. A Léo também, que passou todas as informações possíveis para a gente estar engrandecendo mais ainda essa live. Ao Verdasca Comunica, tá? E também ao @Life Gourmet, que é o nosso grande parceiro aí, que tem ajudado nessa caminhada. Agradeço ao Júlio Casares e a todas as pessoas que participaram aqui. Fazendo mais um convite, hoje à noite às 19h30 tem uma live especial que a gente vai estar falando sobre adoção de cachorros. Então, Beto, fica aqui o meu agradecimento. Eu espero que aí tudo continue dando certo na sua vida. E na sua também. Parabéns pelo teu trabalho, obrigado por essa honraria a mim emprestada, por falar para você, teu público e principalmente com a sua mãe e com toda essa família Nicolau e que está aí prestigiando e sem dúvida o Julinho Casares, que é um grande homem que vai ter um futuro brilhante aí, assumindo o São Paulo Futebol Clube, e ele vai ter muito trabalho, mas ele gosta disso e está preparado para tal. Um beijo grande, obrigado. Em breve o Júlio vai estar aqui com a gente também na live, tá bom? Tá bom. Obrigada, Beto. Um grande abraço para você. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Obrigada pela participação de vocês. O On Live de hoje fica aqui, mas às 19h30, como eu falei, a gente vai ter uma live especial com a Fernanda Barros, do projeto que a gente vai estar falando aí sobre adoção canina, adoção do bem, né? Depois de tantas polêmicas que a gente viu aí sobre os animais. Então eu espero vocês às 19h30 de hoje, tá bom? Beijo.